Provérbios 29:11 diz: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Tem outra passagem que eu amo, não lembro se está em Provérbios, a Bíblia diz que até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Sabe, a gente tem um desafio nos dias de hoje, a gente precisa saber o que falar e a quem ouvir. A história de João Batista ela é interessante. A Bíblia diz que num determinado momento, quando João Batista está preso, ele chega ao ponto de questionar se de fato Jesus era o Messias. Vocês lembram dessa história? Alguém já ouviu ou já leu sobre isso? Tem um momento da história que João Batista chama os seus discípulos e ele fala o seguinte: olha, vá até Jesus e pergunta se de fato ele era o Messias que a gente aguardava. Bom, como é possível a voz que clama no deserto, o homem que foi gerado por Deus no ventre estéril de Isabel para preparar o caminho para Jesus, aquele que no ventre eles se mexiam, quando a mãe de Jesus e a mãe de João Batista se encontram, eles no ventre começam a se mexer, porque ali estava aquele que prepararia o caminho, e ali estava o caminho, a verdade e a vida. Como que pode aquele que batizou Jesus com água, aquele que reconheceu o ministério de Jesus, aquele que entendeu que Jesus era o Messias, chegar a um ponto em que ele questiona se de fato ele é quem dizia ser? Eu acho que isso aconteceu por um motivo. João Batista foi preso, e a partir do momento que ele é preso, todas as notícias que ele recebe de Jesus são a partir de quem estava livre. Então toda a construção que João Batista passa a ter a partir da sua prisão a respeito da pessoa de Jesus, ela é construída a partir de opinião e de comentários de quem estava lá fora. Logo, a visão de João Batista não está sendo mais edificada a partir daquilo que ele vê, mas a partir daquilo que ele ouve. E esse é o problema da gente parar para ouvir quem não tem algo poderoso para falar. Você consegue imaginar os discípulos chegando para João Batista e falando: ô João, você não está entendendo, Jesus está andando no meio de cobrador de impostos. Jesus, cara, esses dias uma mulher estava colocando óleo nos pés dele. Irmão, Jesus, eu acho que ele perdeu o coração, ou então ele está deslumbrado. Jesus passou, e eu tô só parafraseando, talvez alguns eventos históricos que eu estou falando estão fora de contexto, desde aquele momento de João Batista preso, ok? Mas só para a gente ilustrar. Irmão, esses dias Jesus passou perto de Zaqueu e falou que queria jantar na casa de Zaqueu. Aí eu imagino o coração de João Batista falando: cara, não, peraí, Jesus jantou na casa de Zaqueu? Jantou. Cara, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Para chegar ao ponto de João Batista questionar se de fato Jesus era o Messias, é porque tinha muitas opiniões que começaram a construir a visão de João Batista a respeito do Mestre. Irmão, guarda isso aqui, porque isso pode mudar a vida de alguém aqui nessa noite. Vocês estão comigo? Diga amém. Se uma convicção gerada desde o ventre pode ser alterada por conta da opinião de alguém, quem garante que na nossa jornada a gente não vai se distrair também? A opinião de João Batista a respeito do Messias foi gerada desde o ventre da mãe. E ainda assim, porque ele parou para ouvir quem não tinha o que falar, ele coloca agora em xeque, ele coloca em dúvida algo que ele nunca teve dúvida. Irmão, se você começar a caminhar com pessoas que não creem em milagres, não tenha a menor dúvida, você vai começar a desconfiar de milagres também. Se você começar a caminhar com pessoas que não amam a igreja, você vai perder o amor pela igreja também. Se você começar a caminhar com pessoas que não perseguem promessas, você vai parar de perseguir as suas promessas também, porque a gente é afetado pelo ambiente que a gente anda. Se não fosse assim, a Bíblia não ordenaria que a gente não sentasse na roda dos escarnecedores. A Bíblia fala: não se assente com eles, não ande com eles, não coma com eles. Por quê? Porque a medida de fé, de paixão de quem te cerca começa a afetar a sua medida de fé e paixão. Você precisa andar com alguém mais apaixonado por Jesus do que você, alguém que vive mais milagres com Deus do que você, alguém que persegue mais as promessas do que você, alguém que flui no profético mais do que você. Por quê? Porque quando você começa a se cercar de pessoas maiores, melhores, mais crentes, mais apaixonadas, mais cheias de fé, mais cheias de fundamento, mais cheias da palavra, irmão, elas vão te edificando, elas vão te impulsionando, elas vão te empurrando. O problema
É quando a gente começa a se cercar de pessoas que duvidam do que a gente quer crer, que não acreditam naquilo que a gente quer se mover mais. Irmão, é aquela história da mulher que quebra o vaso do perfume mais caro aos pés de Jesus. A Bíblia diz que o dono da casa e aqueles homens poderosos que estavam naquele lugar começam a questionar se Jesus de fato era um profeta, porque ele deixava que aquela mulher tocava aos pés dele. E a Bíblia diz que Jesus então se levanta e diz para eles: olha, vocês estão questionando se de fato eu sou profeta, porque deixa essa mulher tocar os meus pés com o seu perfume mais caro. Mas desde que eu entrei na casa, nenhum de vocês me recebeu com um beijo, nenhum de vocês me ungiu com óleo, nenhum de vocês me ofereceu água. Irmão, guarda isso. Quem não teve um encontro real com Deus sempre vai chamar de desperdício o que a gente chama de adoração. Para aqueles homens era um desperdício, o perfume era tão caro. Mas para quem teve um encontro com Jesus, aquilo era adoração. Alguns amigos no início da minha jornada: irmão, por que você se envolve tanto? Por que você está em tantos cultos? Por que você viaja em missões? Porque para eles que não entendiam, isso era só desperdício. Mas os frutos fizeram com que eles entendessem que aquilo era adoração. Eu, sem exagero algum, todos os amigos que me questionaram em algum momento da minha jornada nos últimos anos vieram para compartilhar algum testemunho que me edificou. Eles fizeram um bolão para ver quanto tempo duraria a minha conversão. O que acreditava mais na minha conversão, acho que apostou em 1 mês. Eu acho que 1 mês ele vai ficar firminho. Guarda isso, irmão. Tudo que é para Deus nunca é demais. Você nunca vai estar buscando demais, você nunca vai estar orando demais, você nunca vai estar jejuando demais, você nunca vai estar mergulhando demais, você nunca vai estar confiando demais, você nunca vai estar descansando demais. Alguém está comigo? Diga amém. Rick Warren diz que ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Salmos 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no caminho, e ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua própria mão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Agora é o segundo pilar, e eu vou correr bastante nesse, para a gente lidar com distrações. A gente precisa colocar em ordem as vozes ao nosso redor, e a gente precisa colocar em ordem também a nossa fé. Fala com a autoridade, fala: eu preciso colocar em ordem a minha fé. Irmão, se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Você já ouviu alguém com uma mentalidade empreendedora falando: olha, eu falhei X vezes, eu consegui recomeçar Y vezes? Por quê? Porque a minha mente, a minha mentalidade, a minha visão de mundo sempre faz com que eu construa e volte para esse lugar. Essa verdade, ela se aplica à fé. A mesma fé que fez você chegar a lugares altos, mesmo que coisas aconteçam e que mudem a rota, essa mesma fé vai levar você a lugares mais altos de novo. Por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque se é Deus quem edificou a primeira casa, também é o Senhor quem vai edificar a segunda. E Ele sempre faz algo maior do que fez no passado. O Deus que fez no passado vai fazer de novo. O Deus que curou no passado vai curar de novo. O Deus que te libertou no passado vai libertar de novo. O Deus que te surpreendeu no passado, alguém aqui vai te surpreender de novo. O Deus que abriu portas no passado vai abrir de novo. Porque se o caráter dele não mudou, a forma como ele se move também não. O Deus que fez todas as coisas no passado vai fazer de novo. Então, se a gente perder todas as coisas, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada, irmão. Você pode perder qualquer coisa material, você pode perder até algumas amizades, pessoas que te abandonaram por conta de um momento difícil, mas se você não perder a fé, você tem a matéria-prima para que tudo comece a partir do nada. Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia, não havia forma, não havia design, não havia propósito, não havia conteúdo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas só havia trevas e um lugar que não tinha formato, ele era informe. Mas Deus fez tudo a partir do nada.
João diz, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se o que você tem para recomeçar é nada, então parabéns, você tem a mesma matéria-prima que Deus usou para fazer tudo que existe. Deus não precisa de nada para ser quem ele é. Deus é Deus, ele faz tudo em meio ao nada. Alguém está comigo? Diga amém. Não se distraia, coloque em ordem a sua fé. A questão não é o que você tem, a questão é quem você ouve. A questão não é o que você tem, a questão é a quem você serve. A questão não é o que você tem, a questão é qual promessa você carrega. A questão não é o que você tem, irmão, a questão é quem te chamou. Quem te chamou te garante, quem prometeu sustenta o que prometeu. O Deus que fez a promessa é o Deus que sustenta a promessa. O Deus que te criou é o mesmo Deus que te chama pelo nome. E essa é a maravilhosa graça. E esse amor furioso que é escandaloso para a religião, irmão. Olha que poderoso isso. O inferno conhece o seu nome, mas insiste em te chamar pelo teu pecado. Mas Deus, mesmo conhecendo todos os seus pecados, continua te chamando pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a promessa que ele te fez. Então guarda isso, irmão. Se perdemos a fé, se perdemos tudo, mas não perdemos a fé, não perdemos nada. Precisamos ter a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus cria o que não existe, sustenta tudo que criou. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!